Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Jacó. Jacó era um homem interessantíssimo de se estudar, interessantíssimo de saber sobre sua vida, saber sobre sua personalidade, mas hoje nós vamos nos ater a um pequeno detalhe da vida de Jacó. Jacó, em determinado momento, ele faz um acordo com Labão. Ele diz para Labão: Rapaz, eu quero ir para minha terra, eu quero ir embora. Mas Labão pede para ele continuar naquele local e ele insiste. Então eles ali chegam a um acordo ao qual Jacó iria separar do rebanho de Labão as ovelhas que não fossem branquinhas, as ovelhas salpicadas, listradas, as ovelhas escuras, ele iria separar. Então esse acordo é fechado e começa o processo de Labão trabalhar determinado período para que ele pudesse voltar para sua terra. E nesse período ele chega e escolhe 3 tipos de árvores para colocar diante do rebanho. Toda vez que o rebanho entrava no processo de reprodução, ele colocava, quando chegava no rebanho que ele entendia que era parte dele, ele colocava esses três tipos de árvore numa determinada estrutura na frente do rebanho, e o rebanho reproduzia na frente dessas árvores, e então, na frente desses pedaços de árvore, e então o rebanho de Jacó se multiplicava e se tornava cada vez mais forte. E então ele passou a ter muitas riquezas e muitos bens por essa tática e essa estratégia. Mas por que Jacó ele toma essa estratégia? Por que ele faz isso? Porque ele era um homem visionário, era um homem de visão. E sobre ele repousava uma promessa incrível e poderosíssima. Talvez se outra pessoa fizesse o que Jacó fez, não daria certo. Mas Jacó já havia visto nas suas visões como ele deveria proceder, como ele deveria se colocar. Então ele toma essa estratégia. E são 3 árvores muito difíceis de encontrar, que é o álamo, a castanheira e a aveleira. Essas três árvores, elas se encontram, elas são originárias de lugares totalmente distintos. Uma é da América do Norte, outra da Ásia Menor, outra do próprio Oriente Médio, mas todas em lugares totalmente distintos, em lugares muito difíceis de ser encontrado. A própria castanheira, para ela se multiplicar, ela depende de determinados insetos. E quando esses insetos vierem a morrer, ela não se multiplica. É uma árvore que vive 500 anos, mas depende muito dos outros para poder se reproduzir. Mas o que eu quero dizer para você hoje é da dificuldade de encontrar essas árvores. E Jacó toma uma atitude, ele resolve seguir aquilo que Deus já havia demonstrado e mostrado para ele. A visão que ele já havia tido, ele resolve acreditar na promessa. E você percebe que ele é um homem paciente, porque em determinado momento ele faz outro acordo com Labão. Ele faz um acordo pela mão de Raquel. Ele quer casar com Raquel. Mas então ele trabalha 7 anos, e a Bíblia diz que esses 7 anos foram como poucos dias. Ou seja, ele não era um homem agoniado, ele era um homem paciente. Ele era um homem que entendia o seu chamado, que entendia o seu propósito, que entendia a sua vida. E então Labão o engana, né? E ele trabalha mais 7 anos pela Raquel, ou seja, foram 14 anos trabalhando pela mão de uma mulher. Ele tinha paciência. E então ele resolve ir atrás dessas árvores. E quando ele resolve ir atrás dessas árvores, o simbolismo basicamente é esse. Ele resolve ir atrás do seu propósito, daquilo que Deus já havia demonstrado, declarado para ele, e ele acredita, tem fé naquilo, toma uma atitude e parte para cima. E então ele é muito abençoado a partir dessa atitude, desse ato profético que ele realiza. E é isso que eu quero falar contigo nesse dia. Eu quero te dizer que Deus ele já tem promessas poderosíssimas para a tua vida. Mas talvez você tem te entubiado na fé. Você tem dado aquela balançada na fé e deixado de crer que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Mas para isso,
é necessário que você tome a atitude que Jacó tenha. Para que Deus cumpra essas coisas na sua vida, é preciso você ter a atitude de Jacó. Qual é a atitude de Jacó? É crer. É tomar os passos necessários que Deus te mostrou para que a promessa chegue até você. Talvez hoje você está dependendo de algo para alcançar essa promessa na sua vida que só você pode fazer. E você às vezes até sabe o que é. Então, hoje tome a atitude que Jacó tomou. Comece a estabelecer esse plano para a sua vida e comece a estabelecer os passos da vitória na sua vida, os passos ao qual Deus já determinou para você, Deus já mostrou para você, Deus já colocou nas suas mãos, mas está dependendo da sua fé, dependendo dos seus passos e das suas atitudes. Deus tem promessas poderosas não só para Jacó, mas para você também. Você é um dos filhos de Deus mais querido, porque Deus ama todos, 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 todos. E você, como filho de Deus, tem coisas grandiosas e maravilhosas para acontecer na sua vida. Então, hoje, tome as atitudes de Jacó. As árvores eram difíceis de encontrar, mas Jacó foi lá, buscou, definiu o que iria fazer como Deus havia mostrado para ele. E o que Deus te mostrou, faça como Deus mostrou para você, como Deus determinou na sua vida. Não se desvie nem por 1 milímetro do foco que Deus tem para você, do objetivo que Deus tem para você. E pode ter a certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para você no dia de hoje. Que Deus abençoe você muito mais além do que abençoou Jacó. E que Deus seja contigo sempre e que você aprenda a seguir o que Deus determinou para que você possa alcançar as grandiosas bênçãos que Deus tem para a sua vida. Deus quer multiplicar muitas coisas na sua vida. Deus quer fazer nascer muitas coisas na sua vida, mas depende do passo de fé e da atitude e da determinação voltada para Deus. Que assim seja, que a paz seja convosco.